Boa noite, senhores e senhoras, moços, moças, alunos, alunas, amigos, amigas do Santa Cruz. Como a Sandra me falou agora há pouco, acho que esse encontro está bastante heterogêneo. A gente tem convidados de todas as idades, né, e de várias referências também. Estou vendo educadores, familiares, né, alunos. Muito gostoso ter um evento como esse. Queria primeiro agradecer os idealizadores das noites literárias, a professora Débora Vaz, que não pôde estar presente, a Sandra Medrano, que está sempre organizando, a Dinorá, que fez a indicação, né? E dizer que é uma grande honra receber o João Lopes, que vai ser bem apresentado pela nossa professora Thais Michiko Toshimitsu. Além da importância da obra, quero chamar a atenção também da importância de ter uma obra que faz referência às nossas ações antirracistas do Colégio Santa Cruz, que tem sido tão importante nesses 3 últimos anos, desde quando nós começamos o nosso programa Santa Plural. Então, considero, além da importância da obra, a importância desse movimento que toda a escola e a comunidade do Santa Cruz está fazendo. A Thais, nossa professora. Falo sério ou posso fazer alguma brincadeira, Thais? Ela é sempre muito brincalhona, mas eu prometi que hoje a apresentação seria séria. É mestre e doutora em Teoria Literária e Literatura Comparada pela USP, com pesquisa sobre a poesia de João Cabral de Melo Neto. Em 2016, completou pesquisa de pós-doutoramento pela mesma instituição sobre o tema da poesia periférica de São Paulo, e é professora do ensino médio do Colégio Santa Cruz desde 2004. Uma ótima noite para todos nós. Muito obrigado. Bom, queria começar dizendo boa noite para todo mundo que está aqui. Estou feliz com os rostos que eu estou vendo. E queria começar apresentando o João Lopes Guimarães Júnior, que é o tradutor dessa obra que a gente hoje vai discutir aqui. Bacharel em Direito pela USP, fez carreira como promotor de justiça no Ministério Público do Estado de São Paulo e especializou-se em conflitos coletivos. Atualmente é advogado. E aí, feita essa apresentação, eu pensei em fazer uma abertura um pouco para comentar a obra e para colocar a par, eu acho, as pessoas que não puderam ler ou que não conhecem o livro que a gente vai discutir aqui, e, a partir dessa apresentação, a gente vai conversando, né, João? Então, a interessante narrativa da vida de Olaudai Equiano, ou Gustavo Vassa, o africano, conta, sob a forma da autobiografia, a história de um homem do qual se tentou tirar a humanidade. Desde os 11 anos escravizado, ainda dentro do continente africano, Olaudai Equiano se viu privado do exercício de sua vontade ao longo de muitos anos. Caindo nas mãos de traficantes no século XVIII, foi levado à América do Norte, à Inglaterra, às Índias Ocidentais, conforme o capricho de seus diferentes senhores. Viveu quase toda a vida embarcado como marinheiro, escravizado ou livre. Seu texto, portanto, se faz em 3 tempos: as memórias de uma vida anterior ao contato com o europeu, a escravização pelo homem branco e a travessia do Atlântico num navio negreiro, e, por fim, a vida já liberto como marinheiro. Sua autobiografia, assim, oscila entre, por um lado, um documento muito forte, cheio de detalhes e de registro memorialístico impressionante de todos os horrores que ele viveu, e também, antes disso, da ternura que lhe restou das raízes que ficaram no Benin, na família, nas brincadeiras infantis. Por outro lado, relatos muito disciplinados da vida de um embarcado. Muito impressionante, assim, os 2 volumes do livro, como eles diferem, né, de tom. O texto, portanto, reflete, ao mesmo tempo, me parece, um desejo de escrevivência, nos termos de Conceição Evaristo, de um grito de resistência, como modo de sua história não perecer e nem se repetir, e, ao mesmo tempo, um certo elogio à disciplina e à obediência, que faz lembrar, muitas vezes, um romance ficcional, diferente desse dele, que é autobiográfico, que é A Vida e as Aventuras Admiráveis de Robinson Crusoe.
seu contemporâneo, né? Tem cerca de 10 anos de diferença entre uma publicação e outra, mas, quando a gente pega essa questão do mar e do marinheiro e das relações com a embarcação e, sobretudo, a noção de disciplina, é muito impressionante como os dois textos se parecem. Ainda é possível relacioná-lo aos diários de Humboldt, muito também contemporâneo, a própria escrita da autobiografia do Laudá, e 100 anos depois ainda dá para a gente comparar com os diários de Beagle, do Darwin. Então, tem uma relação aí do mar e do modo como a vida do marinheiro se faz, que é muito interessante. Pela primeira vez, a gente tem acesso a esse livro pela tradução do João Lopes Guimarães, a quem hoje temos o privilégio de receber aqui. E essa edição ela nos dá acesso a um tipo de documento que é muito pouco familiar aqui no Brasil. Poucas pessoas negras puderam deixar seus registros escritos ao longo dos muitos séculos de escravidão no país, ainda mais sob a forma de diários ou de autobiografias. Ficção a gente tem ainda alguma coisa, mas numa especificidade muito diferente dessa que a gente vai ver no Equiano, mas diário e autobiografia no século XIX, XVIII, desconheço. Nosso projeto de manutenção da ordem escravista no Brasil, posteriormente adaptada à permanente exclusão dessa população da sociedade de classes, teve como um dos cruéis legados seu silenciamento, tanto da história quanto da literatura. Textos mais recentes, como o Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, de 1965, ou os Cadernos Negros, que começaram a ser publicados em 1970, só puderam existir a partir desse momento histórico, segunda metade do século XX, e, ainda assim, tiveram suas forças ceifadas pela ditadura civil-militar. Apesar disso, de forma bastante impressionante, chama a atenção a convergência entre o Diário de Carolina e a autobiografia de Equiano, separados no tempo em quase 2 séculos, e, ainda assim, unidos pelo mesmo fio da perversa semi-inclusão social e cultural. Ambos perceberam ser o lugar do narrador o ponto nevrálgico da escrita, fazendo da língua escrita instrumento de ascensão e respeitabilidade numa situação de subalternidade. Sua tradução, João, é um presente para a reflexão crítica que precisa ser feita no país hoje, pois a linha de continuidade que amarra o discurso senhor escravo às relações do trabalho precarizado do nosso tempo parece ecoar em muitos momentos do livro. Então, queria começar abrindo a palavra para você, te perguntando o que foi que te motivou a realizar essa empreitada, por que o texto interessou, como você conheceu esse original, e se você puder também contextualizar um pouco a obra. Obrigada. Boa noite, é um prazer imenso estar aqui no Colégio Santa Cruz. Agradeço muito essa oportunidade, esse convite. Gostaria de agradecer ao professor Fábio, a Débora, a Sandra, a Thaís e a Dinorá, que tornaram isso possível. O Colégio Santa Cruz tem um papel especial na minha vida, porque minhas 2 filhas estudaram aqui. Eu estava comentando com o professor Fábio, o aluno sai do Santa Cruz, mas o Santa Cruz não sai do ex-aluno. Então, a gente vive quase cotidianamente ainda os amigos, os colegas, as memórias, a formação que o Santa Cruz propiciou. E um prazer muito grande falar sobre esse livro. Claro que eu tenho um carinho muito grande por esse livro. Eu descobri a existência desse livro numa leitura. Eu gosto muito de ler. Eu sou um historiador frustrado, acho, mas eu gosto muito de ler livro de história. E eu li um livro de história da navegação que tinha um capítulo dedicado ao Equiano e que contava essa história que me pareceu fascinante. Quer dizer, tem uma frase, eu não queria começar citando uma frase do Stalin, mas tem uma frase que é atribuída ao Stalin, que ninguém sabe se ele disse ou não, mas essa frase é muito conhecida. E ele teria dito o seguinte, que uma morte é uma tragédia, 1 milhão de mortes é uma estatística. E essa frase, ela revela que quando a gente tem uma história pessoal próxima,
a gente sente uma empatia maior, a dor maior, é uma coisa mais presente. Quando a gente vê um relato de não sei quantas pessoas morreram, aquilo ali parece uma coisa mais fria, mais distante. E aí entra algo que é mais ou menos moderno, que eles chamam de microhistória, que é uma tentativa de você contar a história não a partir dos grandes personagens, dos generais, dos presidentes, mas, sim, pela vivência de pessoas que passaram por aquelas situações. E esses relatos, eles acabam tendo um impacto muito grande, acho que por causa disso, talvez pela empatia que propiciam. Então, nós tivemos, por exemplo, nós podemos ler vários relatos de historiadores, jornalistas sobre o Holocausto. Quando a gente lê o Diário de Anne Frank, é um impacto muito diferente. Ou do Primo Levi, que também escreveu sobre isso, sobre a experiência dele. E a escravidão foi algo que vitimou um número tão grande de pessoas por tantos séculos e com tanto impacto, e a gente tem, eu acredito, muito pouco relato a respeito. Então, quando eu li que existia uma autobiografia escrita por uma pessoa vítima que nasceu na África e que terminou em Londres como um cidadão inglês respeitável, eu fiquei curiosíssimo, né? E procurei a obra para ler. E eu descobri que não existia uma versão em português, o que me deu até uma certa vergonha de ser brasileiro, porque esse livro, quando foi publicado, ele se tornou um best-seller. Durante a vida do Equiano, foram 9 edições. Ele até enriqueceu com esse livro, não era o propósito dele, mas foi um sucesso de vendas e, imediatamente, foi traduzido em vários idiomas. Esse livro ele se tornou uma obra de referência, uma fonte primária da historiografia. Então, é um livro muito importante, e aí por essa razão, por todas essas razões, eu comecei a tradução, meio sem querer, meio sem saber como, errando muito, e me envolvi muito. E teve uma coisa curiosa, porque eu não li e depois traduzi. Eu fui lendo e traduzindo. Então, é como se eu estivesse lendo um folhetim. Então, às vezes, eu terminava, ele estava numa situação terrível, eu terminava, ia dormir curiosíssimo para saber o que ia acontecer no dia seguinte. Então, foi mais ou menos isso que me levou a traduzir. E é um livro que fala, infelizmente, de 2 assuntos que não deveriam, mas ainda são muito atuais, que é escravidão e racismo. Nós tivemos aí um episódio há pouco tempo, 2, 3 meses, no Rio Grande do Sul, que vocês devem ter acompanhado, de trabalhadores baianos que foram encontrados submetidos a situação análoga de escravo, colhendo uvas para algumas vinícolas gaúchas. Então, assim, a gente ainda fala em escravidão em 2023. Quer dizer, ainda tem pessoas que submetem seres humanos a essa condição. E o segundo tema é o racismo, porque a impressão que eu fiquei desse livro é de que ele foi escrito para ser um libelo ante uma denúncia contra a escravidão e contra o racismo. E aí acho importante, não sei se eu faço já uma contextualização histórica desse livro, que eu acho que é fundamental para a gente entender. Acho que toda obra ela só pode ser compreendida pelo ambiente político, social e econômico em que foi escrito. O Equiano ele nasceu por volta de 1945, não se sabe, evidentemente, a data correta, mas calcula-se que por volta de 1745, século XVIII. O século XVIII foi o apogeu do tráfico de escravizados, de africanos escravizados. Foi o século
em que foi maior o número de africanos que foram levados para as colônias. Ainda estava em vigor o mercantilismo, e o mercantilismo era baseado na produção, nas colônias, né? Acho que todo mundo sabe disso, só estou rapidamente recapitulando. Era baseado naquele sistema de plantation, de produzir principalmente açúcar, mas também tabaco, algodão, que eram levados para a Europa, era um comércio triangular. Então, os africanos eram levados como mão de obra para as colônias americanas, e esses produtos que eram produzidos nessas colônias eram levados para a Europa, mas o tráfico de africanos virou por si só um grande negócio. Quer dizer, não se tratava só de levar os africanos como mão de obra. O tráfico era um negócio extremamente lucrativo. Então, várias famílias europeias enriqueceram vendendo seres humanos. Isso é uma coisa é uma coisa muito impactante. E aí, quando a gente pensa de novo no século XVIII, esse livro ele foi publicado no ano da Revolução Francesa. Tem duas coincidências impressionantes aí. O livro foi publicado a primeira vez em 1789, que é o ano da Revolução Francesa, e é o ano do Bill of Rights. Aí eu vou puxar o lado aqui de advogado, do Bill of Rights nos Estados Unidos. E a independência americana tinha sido uma década antes. Qual que era a situação política na época? Você tinha os ideais liberais tentando suplantar o absolutismo. E esses ideais liberais, tanto da Revolução Americana, da independência, quanto da Revolução Francesa, eram de liberdade e de igualdade. Quer dizer, o lema da Revolução Francesa era liberdade, igualdade e fraternidade, e a Declaração de Independência dos Estados Unidos, ela proclamava como uma verdade universal que todos os homens nascem iguais. Então, como é que você concilia liberdade e igualdade com escravidão? Então, havia um movimento abolicionista forte na Inglaterra, e o Equiano acabou, como ex-escravo, sendo uma voz muito importante, e ele tinha algo que hoje a gente chama de lugar de fala. Isso é muito interessante, porque, como eu disse, muitos jornalistas, muitos historiadores podem falar sobre a escravidão, mas você ter um relato de alguém que passou por isso, você acaba tendo um relato com muito mais credibilidade, um relato muito mais impactante. Para falar dos horrores da escravidão, por um lado, da desumanização que implica na escravidão, quer dizer, a desumanização do africano, do negro, era meio que uma condição para o escravo, e aí vinha, como consequência, o racismo, quer dizer, a ideia de que são seres humanos inferiores, portanto, a escravização não seria algo tão desumano assim, porque eles não seriam tão humanos assim. Essa ideia ela estava sempre por trás disso. E uma das coisas interessantes é que ele relata esse processo de desumanização, esse processo de humilhação, o medo constante que o escravizado e mesmo o ex-escravo tinha. Quer dizer, o liberto, ele continuava com medo, porque ele, sendo negro, ele era vítima do racismo, tinham pessoas que reescravizavam, tem um filme americano sobre isso, de uma história verídica. Então, assim, essa situação de desumanização que a gente vê nas nossas prisões hoje, que a gente via nos campos de concentração, quer dizer, você desumanizar é algo que, digamos, acho que
não sei se alivia a culpa de quem explora as pessoas, mas eu acho que o livro teve esse impacto muito grande de relatar essa situação, desde da travessia, do porão, das condições do porão do navio negreiro, até quando eles chegavam para serem vendidos. Você tirava a individualização das pessoas. Então, ele não tinha mais a roupa que ele usava, o corte de cabelo que ele usava, ele recebia uma marcação a ferro, ele perdia o nome dele, ele perdia o contato, obviamente, com a pátria, com a família, com os amigos, e eles tinham algumas crueldades até de misturar diversas tribos, porque daí as pessoas não podiam falar o mesmo idioma. Então, para algum tipo de revolta, então era realmente um processo de desumanização tão grande que não surpreende que um número muito grande de africanos tentavam se suicidar e, efetivamente, se suicidavam, porque eu acho que eles perdiam completamente a vontade de viver naquelas circunstâncias. E ele denuncia, então, como eu falei, a escravidão e o processo de racismo, que é um efeito, mas era um efeito que era importante. E um outro aspecto que eu acho muito interessante desse livro é o choque cultural que ele experimentou. Quer dizer, um menino africano, e ele sai de uma aldeia no interior da África, uma aldeia que levava um estilo de vida agrícola, e, de repente, ele se vê... tem alguns relatos que são muito impressionantes. A primeira vez que ele vê um homem branco, a primeira vez que ele vê o mar, ele nunca tinha visto o mar. Quando ele viu um rio antes, ele já ficou impressionado, porque o máximo que ele tinha visto era um córrego. Então, todo esse impacto que ele tem ao sair de uma aldeia e ir para o mundo, e é curioso que ele termina em Londres, na Londres pré-vitoriana, né? A Inglaterra estava se tornando o grande império que se tornou, né, no século XIX. Então, ele vai para Londres, que acho que era o maior centro cosmopolita do mundo, né? Então, ele faz todo esse percurso, e ele relata a impressão que ele tem com essa experiência riquíssima de vida. E isso é muito impressionante, a maneira como ele descobre a religiosidade dos ocidentais, as leis, os costumes e a tecnologia, que ele até confessa que ele fica impressionado. Então, tem alguns momentos que a gente percebe que ele tem até um certo fascínio, que ele reconhece isso pela civilização, digamos, branca ocidental, pelas conquistas que tem. E uma revolta muito grande pela hipocrisia, que foi até um aspecto que você levantou. Estava pensando aqui enquanto você falava, João. Como eu falava, você não pode dar a palavra para um advogado. Não, eu dou. Ele não paga. Você está aqui para isso. Não, mas eu estava pensando porque assim me chamou muito a atenção como, embora tenha toda essa carga de denúncia, e eu acho que a primeira parte do livro é muito forte nesse sentido, né? Isso que o João estava dizendo a gente poder ter acesso em primeira pessoa ao que é a experiência da escravidão, transforma essa experiência numa outra coisa, né? Poder ler isso em primeira pessoa, e a memória dele é muito impressionante, porque ele tinha 11 anos de idade e ele se lembra dos cheiros. Então, tem uma coisa que ficou impressa, né, na carne, na memória, naquilo que vai definindo a subjetividade dele, que é muito impressionante, assim, de a gente acompanhar em termos narrativos, né? Então, é o cheiro do navio, as crianças que vão morrer afogadas nos barris de excremento. Então, assim, são coisas de uma crueldade assim altíssima. A separação da irmã, que é terrível, que acontece 2 vezes, né? E como essa perda da possibilidade dele se constituir como humano
me parece, vai se reconstituindo pela capacidade da escrita. Mas me chama muito a atenção o fato de que ele vai deixando, ao longo do texto, tudo muito suave e muito sutil na relação dele com o Ocidente, numa espécie de oscilação entre esse fascínio que você acabou de mencionar, como ele fica fascinado, e, ao mesmo tempo, como ele vai recusando a própria identidade negra e africana, né? Então, ele conta de pequenininho que ele vê a senhora para quem ele está trabalhando, né, de quem ele é escravizado, lavando a menina, que era a quem ele fazia companhia, e a menina sai do banho com a pele rosada. E aí ele fica se perguntando por que ele não sai do banho, né, com a pele rosada também. Então, ele fica esfregando o rosto na tentativa também de ficar com a pele rosada. Mas ele vai, ao longo do tempo, ele vai dizer, num outro momento, João, que ele percebe que os homens brancos são superiores aos negros. E, quando ele vai aderindo ao mundo cristão e tenta ser um pregador, e aquilo vai tudo fascinando ele, né, eu fiquei me perguntando a respeito da língua, e aí, na sua tradução e do contato que você teve direto com o original, que eu não conheço, como é que isso se expressa na língua? Porque eu fui sentindo uma suavização, assim, sabe? Quase uma oscilação dele entre ser o Gustavus Vassa e assumir essa persona ocidental e ser esse homem africano que foi tirado da sua terra. Bom, é tanta coisa que eu preciso ver se eu não esqueço nada. É curioso que, assim, ele tem essa relação, acho que sim, de fascínio pelo, digamos, avanço cultural e tecnológico da sociedade ocidental branca. Isso me parece claro. Mas, por outro lado, eu acho que ele tinha um orgulho das raízes negras que ele preservou, sim. E essa coisa do nome é curioso, porque acho que, dentro desse processo de desumanização, a primeira coisa que tiram é o nome. Então, o africano chegava lá e o senhor, que tinha poder de vida e morte, né, sobre a sua propriedade, aliás, sem aspas, era uma propriedade mesmo, juridicamente, ele rebatizava com o nome que ele queria. Quer dizer, é uma coisa assim, muito humilhante. Quer dizer, ele nem perguntava se ele queria aquele nome. Ele passou até por mais de um nome ao longo da vida dele. E ele era conhecido como Gustavus Vassa, que, curiosamente, é o nome de um antigo rei norueguês. Veja assim, tem cabimento uma coisa dessas. Mas ele, quando escreve o livro, ele se apresenta com um nome africano. Isso é muito curioso. E quanto a isso, digamos, da superioridade e inferioridade, que era uma coisa muito importante dentro do racismo, porque eu queria chamar a atenção para isso. Havia um debate no parlamento inglês, pressão dos grupos, alguns grupos religiosos, abolicionistas, muito fortes pela abolição, e esse debate sobre a capacidade intelectual dos africanos, negros, se tinha ou se não tinha, e eu acho que ele se apresenta, o Oequiano, como um exemplo. E já houve, antes dele, Ignácio Sancho, também é uma história muito curiosa, pena que ele não escreveu. Esse Ignácio Sancho, ele nasceu num navio negreiro, a mãe dele morreu no parto, morreu logo a seguir, então, aquele recém-nascido no navio negreiro acabou em Londres, na casa de um inglês proeminente. E essa criança foi adotada e, bom, ele virou um compositor, ele virou um escritor, ele virou... E aí, muitas pessoas falavam, como inferioridade? O que eles não têm é oportunidade, alfabetização, eles não aprendem inglês. É óbvio que eles não vão atingir o mesmo nível de nós, que temos todo esse processo de educação. E, no caso do Oequiano, eu acho que, ao longo do livro, ele fala muito que ele se sentia, e eu acho que com toda razão, ele se sentia muito superior à média dos brancos com os quais ele convivia. E ele se sentia superior eticamente,
como trabalhador, e ele leva uma vida, ele aprende a tocar trompa. No livro ele escreve poemas, quer dizer, parece que ele está querendo mostrar com o exemplo dele o potencial que os africanos têm e que a sociedade não queria ver. E essa questão do idioma e da alfabetização, obviamente, elas são essenciais. E o que aconteceu com ele, eu acho que não dá para usar essa palavra, sorte, né, no caso, mas o acaso fez com que ele tivesse oportunidade de aprender o inglês e de aprender a escrever, porque, como ele ficava nos navios, eles tinham muito tempo livre nos navios. Não sei se tinha muita calmaria lá nos mares, tinha umas tempestades, e aí sempre tinha alguém que se apiedava dele. Ele devia ser um menino muito inteligente, muito curioso, e ele acabou aprendendo o inglês, acho que como um nativo, e aprendeu matemática e aprendeu a escrever. E isso é fundamental, porque se era negado, aliás, era uma política de todos os senhores de não permitir que os negros fossem alfabetizados. Tem uma outra biografia que é muito bacana, do Frederick Douglass, que é um escravizado americano, e que disseram isso para ele, claramente. Ele queria aprender a ler. É gozado que esses escravizados, eles achavam que os livros falavam, porque eles sabiam que as pessoas liam e que tinha uma comunicação ali. Então, eles punham no ouvido, achando que o livro falava alguma coisa por mágica, né? E porque eles tinham essa loucura de aprender a ler. E, obviamente, era proibido que os escravos aprendessem a ler, porque, evidentemente, a leitura ela é revolucionária, né? A leitura ela te abre universos infinitos. E ele teve essa oportunidade de aprender a ler a bordo desses navios. Bom, e a tradução é uma história por si só, né? Porque a tradução é um trabalho, é um desafio muito grande. Eu gosto de brincar que, na verdade, todos nós somos um pouco tradutores. Então, se eu contar aqui uma piada, ou melhor ainda, uma fofoca, piada é bom, mas fofoca é melhor ainda, né? Amanhã, se vocês forem contar para alguém essa piada ou essa fofoca, vocês vão estar traduzindo a piada que eu contei, porque é impossível que vocês recontem com as mesmíssimas palavras que eu contei. Vocês vão contar com... Claro, vai ter provavelmente muita coincidência, mas vocês estão traduzindo também, né? Então, todos nós somos um pouco tradutores, né? E a importância de você, claro, dominar a língua por causa das mil possibilidades e dos mil erros, né? Os italianos têm uma expressão que é tradutore traditore, que já parte da premissa de que o tradutor vai ser desleal ao traduzido. E, quando eu comecei essa tradução, sem nenhuma experiência, eu comecei a fazer uma coisa muito rigorosa, respeitando os cognatos, respeitando a pontuação, as orações, os parágrafos, e ficou um lixo. Ficou uma coisa completamente artificial. E aí eu precisava tomar algumas liberdades. Claro que o texto, a mensagem, a força da mensagem, você tem que ser muito fiel, mas a maneira de dizer, de ter um texto fluido e minimamente agradável é fundamental, né? E mais, né? Eu estou traduzindo um livro que tem quase um quarto de milênio para o leitor contemporâneo. Então, assim, você tem que ter algumas opções, e é um exercício muito interessante. Você tem que descobrir o que está escrito ali, e eu usei até a experiência que eu tinha no direito,
Porque o trabalho no direito, qual é? De você interpretar a lei. Você trabalha com as palavras e você tem que extrair do texto da lei qual que é o sentido, qual que é a mensagem. E tem aquilo que a gente chama em direito de hermenêutica, que são as técnicas de interpretação. Uma delas é você ver o contexto, é interpretação sistemática. Você vê onde essa palavra surgiu em outras passagens para encontrar o sentido exato. E é curioso que, às vezes, eu ficava assim, uma semana procurando uma palavra. E aí tem... Eu trouxe até alguns exemplos curiosos, né, de como você acha as dúvidas que surgem. Por exemplo, capataz e feitor. Qual palavra que é mais exata? Quais são as sutis diferenças semânticas entre capataz e feitor? E a gente sabe as diferenças que fazem. Eu tenho uma amiga que, se você falar impeachment, o golpe, ela briga com você, entendeu? Então, as palavras fazem muita diferença. Se falar revolução de 31, o golpe de 31, diz muito sobre você. Outra palavra curiosa, por exemplo, ele conta que encontrou grupos de religiosos que o convidaram para ir à igreja e eles faziam uma espécie de banquete religioso. Qual que é a palavra que define esses encontros? E, às vezes, são palavras que fora do nosso uso. Então, eu pensei em festim, banquete, mas a palavra que me pareceu mais correto é ágape, que é uma palavra que a gente não está acostumado a usar. E se você vai no dicionário, e aí eu preciso fazer um parênteses para dizer, não fosse a internet, não fosse o Google, não teria, pelo menos no meu caso, a tradução, porque não estou falando nenhuma novidade, mas é uma coisa muito impressionante. Você abre lá 7 dicionários, inglês, 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 português, 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 dicionário marítimo, dicionário histórico, e aí você vai fuçando, encontrando as palavras. Outra dúvida que surgiu, também só como exemplo, para vocês verem como a coisa é mais complicada do que parece, tinha uma palavra em inglês, astonishment, aí tinha admiração, espanto, assombro ou perplexidade. É tudo igual. Aí você fica ali tentando escolher aquela que... É como um quebra-cabeça, aquela que se encaixa melhor. Então, é um exercício, assim, é um desafio que, para quem gosta, enfim, da língua portuguesa, é muito interessante. Você acha que tinha um desejo assim de um inglês mais polido? Então, essa foi uma dúvida que eu tinha. Quer dizer, eu não conheço, obviamente, o inglês do final do século XVIII para saber. Mas eu lembro que teve uma palavra, acho que logo no começo do livro, ele usa a palavra oblivious, que em português tem o oblívio, que ninguém usa. E eu lembro, porque depois que você escreve o livro, tem a revisão por uma colega sua, rigorosíssima. Exato, que eu tive que... Não, mas foi numa boa. Ela tirou um monte de vírgula, eu falei, ok, mas algumas vezes eu insistia. Então, a gente ficava naquela briga. E o editor, né? E eu lembro que ele falou, você traduziu por oblívio, não é melhor colocar esquecimento? Eu falei, olha, eu tenho a impressão de que ele quis escrever num inglês erudito, inclusive por razões políticas, para mostrar, para dizer, olha... Eu escrevo, e ele é o cara que debatia nos grandes jornais ingleses sobre o tema de abolição, ele era conhecido. E eu acho que ele queria mostrar que ele era um negro que tinha sido escravizado e que ele dominava um inglês culto que não era inferior ao inglês dos cidadãos mais respeitáveis de Londres. Então, eu acho... Mas eu não tenho conhecimento suficiente para afirmar isso. Mas eu ficava com essa impressão. E aí, outra discussão interessante que teve, quanto ao uso do português,
às vezes o editor falava, não, mas essas palavras estão muito complexas. Eu falei, mas espera um pouquinho, uma das finalidades da leitura não é ampliar o vocabulário do leitor, ou a gente vai pegar aquelas centenas de palavras e dizer, olha, o português se resume a isso. E aí eu até fiquei contente, porque esse editor falou, a Tatiana Belink uma vez usou esse argumento comigo. Eu falei, então eu estou bem acompanhado, né? Porque é um problema, às vezes a gente quer simplificar o texto e acaba adotando só um vocabulário mais simples que a gente acha mais acessível. Como que as pessoas vão enriquecer o vocabulário, inclusive para essas sutilezas que às vezes existem nas palavras? Será que taça e copo é a mesma coisa, né? A gente nunca para pensar, né? Mas eu suspeito que sim, que ele tinha razão. Na verdade, cá para nós, o que me parece era um certo exibicionismo dele, plenamente justificável, porque ele era o exemplo de um africano pleno, com todas as capacidades. Então, eu acho que ele queria mesmo exibir todo o conhecimento dele. Ele tinha motivos para querer isso, né? Até pelas citações que ele faz, né, o tempo inteiro do John Milton. Isso, exatamente, tem uma para mostrar a erudição, né, de estar dentro de uma tradição, né, da língua. Eu fiquei pensando também, João, assim, o que você imagina que possa ser a força desse livro política, né, para além dessa percepção do que foi a escravidão ou de um reconhecimento da escravidão hoje em dia, que foi como você começou a sua fala, qual seria a importância, né, de um livro como esse traduzido no Brasil, dado que a gente não tem esse tipo de experiência, né, entre nós? Eu acho que, primeiro, ele mostra a importância da literatura, quer dizer, a literatura como instrumento político, a força que tem um relato com lugar de fala, como hoje se salienta muito, e eu acho que isso tem uma repercussão, uma força, a escrita, a denúncia, e a gente dá voz para as pessoas que passam situações aflitivas. Então, eu acho que o livro mostra isso, a importância que tem a gente ouvir, e não só os jornalistas, os historiadores, que é muito importante, mas a gente ouvir diretamente as próprias vítimas. E um aspecto também que me chamou a atenção, sobre o qual eu não falei, e aí eu falo como profissional do direito, é a questão da cidadania, da importância da cidadania, porque os relatos que ele faz sobre esse tratamento que eles recebem, que é de uma humilhação constante e de uma negação até ao nome, até ao corte de cabelo, quer dizer, essa desumanização toda, ela passa, evidentemente, pela negação de direitos. Quer dizer, naquele momento, com a imersão ali do liberalismo, da discussão dos direitos, o Bill of Rights dos Estados Unidos, que é o artigo 5º da nossa Constituição hoje é produto disso, quer dizer, o direito, os direitos e garantias individuais, que a gente chama. E ele conta concretamente, porque às vezes a gente fica falando disso, né, da importância da cidadania, da importância dos direitos, mas pode parecer um discurso um pouco etéreo, um pouco abstrato. Mas ele conta ali o que era essa negação de direitos no dia a dia dele. E ele foi para 2 estados americanos que, até hoje, são estados que se destacam pelo racismo, que é Virgínia e Geórgia, no sul dos Estados Unidos. Para acabar com a escravidão lá, precisou uma guerra fratricida, sangrenta, né, que foi a Guerra de Secessão dos Estados Unidos. Quer dizer, não teve discurso, não teve livro que conseguiu acabar com a escravidão. Precisou mesmo de uma guerra, porque os proprietários de escravos não queriam, de maneira alguma,
que viesse a abolição. Mas ele conta episódios em que ele era enganado, ele era fraudado, e ele não tinha para quem recorrer. Quer dizer, ele falava assim, se eu procurar um juiz, pela lei, a palavra de um negro não vale igual a de um branco. E, obviamente, os brancos se valiam disso para explorar os negros que não tinham a quem socorrer. Então, eles ficavam sujeitos a essa violência, digamos, moral, a essas injustiças, e sujeito à violência física, que ele narra em várias passagens. Então, essa questão da importância da implementação dos direitos, implementação da cidadania, da igualdade, de você dar a oportunidade do direito de todas as pessoas serem respeitados, de ninguém ser injustiçado, eu acho que isso fica muito clara. E ele diz uma coisa que também é terrível, que eu já comentei aqui de passagem, que muitas vezes o liberto ele se sentia mais frágil do que o escravizado, porque o liberto, o escravizado, ele tinha um senhor que, de certa forma, o protegia, ou porque tinha alguma relação afetiva, ou porque era sua propriedade, mas o protegia de alguns abusos. E o liberto não tinha quem protegesse. Então, às vezes, alguns escravizados não queriam porque tinham medo justamente de ficar nessa situação desprotegida, né? Fragilizada. Então, eu acho que tem muitas leituras, muitos aspectos que chamam a atenção, né, no livro. Eu fiquei muito com a sensação de que a gente, lendo o que estava acontecendo na Inglaterra, ilumina o que são as perversões no Brasil, né? Então, isso que você acabou de mencionar, por exemplo, né, preferir ficar escravizado a ter a liberdade, porque a liberdade não é plena, ele consegue ir capturando dentro do sistema o que é a própria contradição do sistema, né? Então, toda a defesa da liberdade, da igualdade, da fraternidade, ela servia a alguns e não a outros, né? E a escravização significava que ele era protegido por aquele senhor, mas porque aquele senhor tinha direito de posse sobre o corpo dele. Então, era uma disputa, na verdade, de quem é que podia castigar aquele homem, né? O outro não tinha direito sobre a propriedade que é minha. E a discussão, inclusive, que é a discussão da liberdade dele, da carta de alforria dele, é uma discussão interessantíssima, né? Porque é uma discussão financeira, exclusivamente. Né? Não, você já me pagou o principal, você já me deu tanto de lucro, né? E o capitão, então, defende para ele. E como é que toda a perversidade das relações afetivas elas estão permeando o tempo todo, já que esse menino foi escravizado quando criança, e ele vai estabelecendo uma relação com o seu senhor, que é uma relação de afeto, de pai, né? E que a gente imagina, pelos estudos todos, que essa é uma relação que se constitui nas periferias do sistema. Mas ele vai contando para a gente que essa é uma definição do próprio sistema, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no Luiz Felipe de Alencastro, historiador que vai, né, tratar das questões do Atlântico e tudo, ele vai dizendo, quando a gente olha o extremo no Brasil, a gente é capaz de perceber aquilo que acontecia no centro do capitalismo, né? E fica muito evidente nas falas dele, embora ela seja um percurso ali muito subterrâneo. Tenho a impressão também, como você, de que ele tenta se mostrar na língua, né? E como é que a língua ali ela estava a serviço das possibilidades dele dizer sem se expor. Né? Por isso que, na minha fala inicial, eu comparei com a Carolina Maria de Jesus, porque, embora de um jeito mais grosseiro do que no Equiano, ela vai tentando se apropriar de uma língua mais sofisticada para poder dizer, olha, eu estou em outro lugar, né? Eu não estou nesse lugar da subalternidade, da marginalidade. Então, é isso, né? De uma riqueza o texto... E tem uma coisa também muito interessante,
que ele acaba sendo, de certa maneira, um espectador externo à sociedade ocidental, branca, inglesa. Claro, porque ele é um africano, ele não nasceu ali, ele foi parar ali. Então, ele tinha um olhar também de estrangeiro, um olhar que pode fazer as comparações. E tem um aspecto que até você levantou numa mensagem que você me mandou, que era um pouco assim, da hipocrisia que ele denuncia. E é gozado que, assim, na literatura, muitas vezes a gente vê que tem alguns personagens que saem do mainstream, por alguma razão, ou é uma criança, no caso da roupa nova do rei, ou é um louco, ou é um cego, ou é o bobo da corte, no caso do Shakespeare, que são as pessoas que conseguem ver o que as outras pessoas não veem, as outras pessoas ditas normais não conseguem ver, que são os únicos que conseguem, às vezes, enxergar algumas verdades, como o rei está nu. E a impressão que ele dá é que faz um pouco esse papel e denunciando a hipocrisia, porque fala, vocês falam tanto em direitos, olha como vocês tratam seres humanos que são iguais a vocês, e com relação à religião, principalmente. E é gozado que, num livro dramático desse, tem algumas cenas que são até, eu diria, engraçadas, né? Bom, tem aquela cena lá que ele acaba com uma briga lá entre os indígenas da América Central, que é muito divertida, mas a primeira vez que ele vê neve é muito engraçado, né? E ele acorda um dia e vê que o navio está coberto de neve, e ele acha que é sal. E aí, até ele descobrir que é neve, ele falou, mas quem jogou isso aqui? Aí o marinheiro falou, foi Deus. Aí ele falou, como? Que descoberta, né? Quer dizer que tem algo chamado Deus que consegue espalhar esse monte de gelo no bar. E aí ele começa a se interessar pela religião e ele começa a ver o papel relevantíssimo que o cristianismo, que a religião tinha na sociedade ocidental. E aí, ele várias vezes ele fala isso, vocês são cristãos nominais, quer dizer, só no nome, vocês se dizem cristãos, mas vocês não seguem... E ele leu a Bíblia, e ele frequentava as igrejas, e ele tinha discussões teológicas com as pessoas. Então, não é que ele fala isso da boca para fora, ele fala com conhecimento de causa. E ele denuncia essa hipocrisia. Então, assim, ao mesmo tempo que ele tem uma admiração pela sociedade, pela cultura branca, ele aponta o dedo na ferida, de falar, olha, que história é essa de você cristão? Mas de jeito nenhum. E era gozado porque, às vezes, quando ele estava sofrendo algum tipo de injustiça muito grande, ele começava a falar, mas você não é cristão? Você não sabe que a Bíblia diz isso? E aí ele começou a perceber isso, que as pessoas não eram tão cristãs como... E aí então, tem esse aspecto de denunciar a hipocrisia, que é muito interessante. Quer abrir? Podemos abrir para perguntas? Só pergunta fácil. Quem quiser. Fala, Flá. Boa noite, Thaís, João. Obrigada por esse bate-papo tão interessante. Eu fiquei aqui curiosa. Ele vai para os Estados Unidos, ele trabalha em plantação ou não? Ele vai como marinheiro, fica algum tempo, mas não trabalha na plantação? Então, no processo na escravidão, tem aquilo que a gente, em português, chama escravo de eito, né? Que é o escravo que trabalha na plantação, no canavial, que era a maioria. Aí você tinha, claro, os outros que eram domésticos e tal, mas a maioria ia como mão de obra nas plantations. Ele teve, eu não quero usar essa palavra sorte, ou pelo menos com todas as aspas do mundo, como ele era muito jovem, ele devia ter cerca de 11 anos, devia ser um menino franzino, ele não foi encaminhado para o trabalho pesado das plantações. Ele ficava, acho que, fazendo pequenos serviços de ajudante
nas embarcações. Com isso, ele teve a oportunidade. Quando a gente pensa que, no Brasil, por exemplo, não houve relatos de escravizados, é justamente porque quantos tiveram oportunidade, quantos africanos tiveram oportunidade de aprender o português, porque eles já vinham adultos e iam direto para trabalhar nas plantações. Quando que eles iam aprender o português? E tem até umas coisas terríveis quando a gente lê sobre a escravidão no Brasil, porque havia várias castas, né, de negros. Tinha um negro, o chamado crioulo, que era o nascido aqui, que já sabia falar português, alguns alfabetizados, e, ao contrário do africano, que não sabia falar português. Então, esses pequenos poderes que cada categoria vai adquirindo. Mas o que aconteceu com ele, acho que porque ele era muito jovem, ele não foi na plantação e ele teve essa oportunidade de não só aprender o inglês, e tem um episódio que ele narra quando 2 malandros chegam para tentar reescravizá-lo, quando ele já estava liberto. E ele era um cara que não só falava inglês, mas ele era extremamente articulado, né? E aí ele começou a brigar, e os caras falaram, não, vamos embora, porque ele sabe se defender, ele sabe inglês. Quer dizer, você dominar o idioma é uma forma de poder tremenda, né? E, agora, se você faz isso com um africano que não sabe falar inglês, quer dizer, se ele não tem direito nem a ser ouvido por um juiz, imagina ser ouvido por um juiz sem falar. Olha o grau de vulnerabilidade que essas pessoas tinham, né? Mas, então, foi isso que aconteceu. E eu acho que, então, a biografia dele tem essa particularidade, né? Como o outro que nasceu no navio e virou um compositor de música erudita, uma coisa impressionante. E é interessante essa coincidência de serem marinheiros, né? Porque acho que ali tinha talvez uma possibilidade, me parece, dessa construção do self-made man, né? E é interessante porque a narrativa dele é uma narrativa literária, né? Isso que você estava falando quando você ia traduzindo, eu queria saber. Eu também, quando eu estava lendo, eu falei, meu Deus, o que vai acontecer no dia seguinte com essa pessoa, né? E você falava, não volta para os Estados Unidos, porque toda vez que ele ia para a Virgínia ou para a Geórgia, ele se dava mal. Então eu falava, não vai, você já não aprendeu. E ele voltava lá e acontecia outra tragédia, né? Porque tem uma estrutura narrativa mesmo, o texto, né? Ele não é só um diário. E eu fiquei pensando se essa estrutura narrativa ele não se coaduna com os escritos da época dele, se ele não estava lendo esses mesmos escritos, porque é final do século XVIII, quando começam esses romances dos homens que se fazem por si mesmos, né? E não sei o quanto ele aderiu a esse tipo de narrativa, talvez até sem perceber, né, recontando a história dele a partir desse mesmo pressuposto. Quer dizer, havia até uns livros mais antigos. Teve uma que minhas filhas leram aqui na escola, que era do Hans Staden. E eu acho que havia na Europa uma curiosidade muito grande sobre esse mundo novo, né? Então, esses livros de aventura, e os escritores inventavam que tinha monstros, que tinha coisa para vender mais. Então, tinha um monte de mentira nessas histórias, mas acho que havia, sim, uma curiosidade muito grande, né, sobre esse novo mundo. Mas eu não sei o quanto que outras fontes ele utilizou para escrever esse livro. Isso é uma coisa que a gente não sabe, né? João, eu gostei muito desse paralelo que você fez aí com o Frederick Douglass, né? Porque eu sou encantada, apaixonada por essa autobiografia desse ex-escravo americano. E, apesar dele ter nascido, então, quase 100 anos depois aqui do Equiano, né, as histórias são muito semelhantes. Agora, é possível a gente ver, tanto aqui no Equiano como no Frederick Douglass,
alguma semelhança com o Luiz Gama no Brasil? Olha, eu acho que eu não tenho elementos para responder essa pergunta, porque eu acho que o Luiz Gama ele não teve essa experiência direta, né, E é curioso, quando a gente pensa eu tentei achar alguma coisa de literatura abolicionista brasileira. Havia intelectuais como, sei lá, Joaquim Nabuco, e uma das grandes obras abolicionistas do Brasil é do Navio Negreiro do Castro Alves. Então, acho que no Brasil, eu acho que ficou faltando isso, né? Eu acho que se houvesse esses relatos diretos com lugar de fala na primeira pessoa, eu acho que isso, como houve no caso do Holocausto, né, vários relatos das pessoas que vivenciaram, e o Frederick Douglass e a Harold Jacobs, que é uma mulher que também escreveu uma autobiografia, que é uma coisa impressionante, que me lembrou muito Anne Frank, porque tem uma passagem da vida dela que ela fica... Não quero fazer spoiler aqui, nem devia usar a palavra spoiler, mas que ela fica escondida num sótão durante anos, com 2 filhos, vendo os filhos por uma fresta, porque ela tinha medo de sair e ser estuprada pelo dono dela. Essa era a situação dela, que ela descreve assim em minúcias, que é um livro assim muito impactante, que ela conta que acho que a tia dela dormia na porta do quarto da senhora, para, se precisasse de alguma coisa durante a noite, ela está ali à disposição. Então, são relatos assim que são... Eu insisto, vou falar, acho que pela 3ª vez, não tem jornalista, não tem historiador que acho que consiga a pungência de um relato desse. O Frederick Douglass, quando ele quis aprender a ler e disseram que ele não podia, porque ele era negro e era escravo, ele falou, não posso. Aí que ele fez de tudo para aprender, e ele aprendeu a ler na rua com as crianças, brincando com as crianças. Ele inventava brincadeiras para aprender as letras. É uma coisa muito impressionante. Depois ele virou diplomata. Quer dizer, é uma história de superação que a gente fica morrendo de vergonha, né? Exato. É uma história muito impressionante. E quantas histórias dessas nós perdemos, né? Isso é que é muito triste, né? Eu queria que vocês dois, comentassem um pouquinho essa versão do Vicente Carreta no final, de que pode ser que o Equiano não tenha nascido na África e tenha nascido na Geórgia, e com a consideração dele de que isso, se ele colocasse como nascido na África, teria uma força literária maior. Queria ouvir de vocês um pouquinho sobre essa colocação no final, no pós-fácil, que me chamou muita atenção. Fiquei com pena de ter lido isso. Mas isso é um debate muito grande, porque ele foi contestado por vários outros historiadores. O Vincent Carreta é um professor americano e um dos maiores especialistas no Equiano, e ele aventa essa possibilidade, citando algumas fontes históricas de que o nome dele aparece em determinados documentos. Então, isso poderia significar que ele nasceu nos Estados Unidos e não na África, e que ele teria dito que nasceu na África, acho que para aumentar a força narrativa do relato dele. Mas há vários outros historiadores que questionam isso e falam, olha, basta você ler o livro e você vê que o depoimento dele mostra um conhecimento de causa e de detalhes. Aquela história que ele conta quando ele tenta fugir de um... Isso, quer dizer, é tão rico em detalhes que não me parece verossímil, né? É mais verossímil que os relatos, os registros aos quais ele se referem tem outra explicação, né? Eu acho que me parece isso, porque, mas enfim,
polêmicas acadêmicas de historiadores, né? Que eu acho que... E ele mesmo reconhece que isso não tira em nada a força do livro, né? Eu li um historiador nigeriano, Sandra, que se chama Shima Korie, e ele estava dizendo, para poder preparar aqui a conversa e tal, e ele disse que já catalogou cerca de 70 relatos muito parecidos com esse do Equiano, todos da comunidade Igbo, que é a mesma comunidade de onde ele vem, e separados geograficamente, de pessoas que nunca se leram e que sofreram a diáspora da escravidão, e que todos os relatos são muito parecidos em relação ao que era a vida anterior ao contato com o europeu, e que é todo aquele começo bonito do livro, né? E que é interessante, porque eu acho que esse início do livro ele vai dando também a dimensão para a gente de como é que ele olha o branco como superior, mas não muito, né? Porque ele vai dizendo: a minha vida na infância eu nunca apanhei do meu pai, nunca houve nenhum tipo de violência como forma de mediação nas relações sociais. Então, por que esse lugar que se diz tão avançado se pauta justamente na relação de violência? E aí, eu não sei, lendo esse historiador, eu fiquei com a impressão de que talvez esse questionamento tenha mais a ver, talvez, com uma duplicidade que eu fiquei enxergando no livro. Não sei, João, se faz sentido, do que é essa oscilação do narrador, né? Eu fiquei com a sensação de que ele, muitas vezes, ele se afasta daquilo que ele está contando para poder olhar criticamente o que é a própria realidade. Então, é um narrador que se desdobra entre narrador e protagonista, quase como se ele pudesse falar acerca da própria vida como se ele fosse uma terceira pessoa. E aí, nesse sentido, ele parece ocupar o lugar de um escritor e ocupar o lugar de uma subjetividade aí do falante do inglês, daquele que tem domínio da cultura ocidental, etc., para poder olhar com essa distância o que foi toda a vida dele, né? Porque é interessante que a autobiografia ela é diferente de uma memória, né? Então ele não está escrevendo as memórias daquilo, não. Ele escreve como se ele fosse uma outra pessoa, né? E que é alguma coisa parecida com o que a Carolina Maria de Jesus faz também em Quarto de Despejo. Daí a grandeza de Quarto de Despejo não ser só o diário de alguém que viveu miséria e fome, que está denunciando o horror da vida precária brasileira, mas a possibilidade de transformar isso num texto estético. E eu acho que ele faz uma coisa parecida, né? Porque é isso, é um texto que a gente vai se envolvendo, né, no enredo e na narrativa, como se a gente estivesse lendo um romance, e não simplesmente um relato, né, da vida de alguém. Gente que veio para o Brasil? Esqueci, já acabei. Vocês me ouviram? Não, só fiquei curiosa de saber se desses 70 relatos desse historiador, dessas pessoas Igbo, nigerianas, se algum deles era um escravizado que veio para o Brasil. Se você teve acesso a isso? Pelo estudo que eu li, nada assim de gente que tenha vindo para o Brasil. Ele não faz essa referência. Seria legal, né? Comparar. Seria muito legal. Mas é isso, né? A gente não tem muita documentação mesmo, né, no Brasil. Bom, primeiro, João, queria agradecer assim o prazer de te ouvir depois de ler, né, e conhecer. Você é suspeita de não ler. Tudo bem. Conhecer o Equiano, mas eu acho que Thaís, você que tem todo o conhecimento de causa, né? Mas o que me surgiu, e que foi a parte que mais me marcou, e eu já falei umas 20 vezes para o João, do livro, é quando ele está num porto, eles pegam um saco, tem um saco de laranja, batata, não sei exatamente, está ele um outro, e aí eles vão lá tentar fugir de quem está tentando reescravizá-los,
E aí ele volta para o navio e diz: eu era livre quando eu tinha dono. Não, eu era mais livre quando eu tinha dono, que foi isso que vocês já comentaram, né? E aí isso agora ouvindo você, acho que quando você fala desse distanciamento, eu acho que a mim fica esse jogo dele de que ora eu estou escravizado, ora eu estou livre, mas eu não estou em lugar nenhum. Então, ali no livro também, ele ora se distancia, ora se aproxima, porque eu acho que é o jeito que ele tem de se expressar, com as intenções que ele quer. Acho que é isso. Mas obrigada mais uma vez. Eu tenho a impressão que sim, Dinora. Eu acho que também não é à toa que ele coloca no título os dois nomes dele com uma alternativa. É ou, né? Ela é oscilação permanente. E eu acho que isso diz respeito também da identidade dele, né? Qual é o lugar ao qual ele pertence? Porque o livro começa com as raízes dele africanas que ele não abandona, mas, ao mesmo tempo, ele é obrigado a aderir a um outro lugar, a uma outra cultura, a uma outra religião, afirmando que esse lugar é um lugar de superioridade, mas que também não o recebe. Então, qual é o lugar da identidade, da cidadania desse homem que tem dois nomes, né? E não tem nenhum, no final das contas? E acho que isso aparece também na própria oscilação do texto, né? E quando eu falava de um cinismo do que é o discurso liberal em tempos de escravidão, quando o liberalismo, de fato, ele galga, né, toda a sua potência, para mim, tem a ver com isso, né? Como é que 1789, quando o livro é publicado, também é o ano da Inconfidência Mineira no Brasil. E o ano da Inconfidência Mineira, em que o lema era liberdade ainda que tardia, não foi colocado na mesa a abolição. Então, qual a possibilidade de se falar sobre liberdade num país em que as questões escravistas elas não eram colocadas como ponto, né? E aí, não à toa, fomos o último país do mundo a abolir a escravidão, né? Que tipo de marca isso deixa, né? Tanto na aquisição da língua, quanto da inclusão dessa população, que ainda é excluída e marginalizada, né? Para pegar a fala do começo da noite aqui do Fábio, a importância das ações que a gente tem realizado aqui na escola tem a ver com a percepção de uma desigualdade brutal. Dizer, se a gente olha para os Estados Unidos ou se a gente olha para a Inglaterra, as ações de Estado proporcionaram que houvesse uma inclusão maior, além, né, de guerras e de revoluções, assim por diante, né? Coisas que aqui foram impedidas de acontecer. Então, eu acho que, para a gente, o discurso é ainda mais difícil, né? É possível fazer um paralelo do Equiano com Machado de Assis. Como foi possível para o Machado escrever ficção e como foi possível para ele se alfabetizar? Ele também se alfabetizou autodidata, aos trancos e barrancos. Aprendeu francês, trabalhando numa confeitaria, né? Quer dizer, mas tudo muito pelas beiradas, né? Claro. Quase que por acaso, né? Também, né? Também. Não houve nenhuma política. Agora, é interessante, porque o Machado, em hipótese alguma, faz elogios ao individualismo e à ascensão por si próprio, né? São 100 anos de diferença, a possibilidade de olhar para isso criticamente acho que era outra, porque é pensar no começo do desenvolvimento de uma sociedade burguesa, no tempo do Equiano, e já nas consequências disso no Brasil 100 anos depois, né? Mas é isso, o Machado é capaz de olhar para uma situação semelhante e criticá-la a fundo com a sofisticação da literatura que ele produziu e que só pôde ser entendida também mais 100 anos depois, né? Enfim, as dificuldades de se fazer literatura. Quais são os seus planos futuros, João? Exatamente. É um prazer, verdade, obrigado. Mas deve ter aberto. Na verdade, com portas se abriram, assim. Não, na verdade, eu traduzi um segundo livro que eu não estou conseguindo publicar. Acho que o assunto, embora tenha o livro a trilogia sobre escravidão, que mostra que, enfim, algum interesse sobre o assunto existe, mas eu traduzi um segundo livro que é uma autobiografia também, mais de um traficante
de escravos. Esse livro ele está na Biblioteca de História da África da Universidade de Cambridge. Então, porque quando a gente pega esses relatos dos séculos 18, 19, tem um problema muito sério, que é da credibilidade. Eu mesmo falei aqui que, na época, todo mundo queria vender livro, então, cada um escrevia um livro, às vezes, mais impressionante que o outro, para vender mais. E aí, os historiadores, hoje, se debruçam e muitos falam, olha, esse livro não tem credibilidade, não é verossímil, esse sim, esse não. E esse livro, como ele, digamos, tem a chancela da Universidade de Cambridge, e eu falei, bom, deve ter alguma credibilidade. E é uma história super impressionante também, e é um traficante que se estabeleceu na costa africana e foi responsável por uma feitoria. E ele conta o dia a dia dele lá, a rotina, as viagens que ele fazia como representante comercial para os príncipes no interior da África, para fechar os negócios. E é um relato assim, absolutamente impressionante, mas do que acontecia na África e de como se dava esse comércio. E também é um livro que, desses... eu brinco que o livro bom é aquele que, quando você se dá conta, você está 15 minutos, 30 minutos com o livro na mão, só divagando. Quer dizer, aquele livro que te instiga a pensar, a refletir, não é? Esse que é o bom livro, né? E esse livro ele me fez lembrar muito a questão da Hannah Arendt, que falava lá da banalização do mal, né? Porque ele conta esse relato, quer dizer, qual que era o negócio desse cidadão? Era vender seres humanos que eram retirados com violência das suas famílias, dos seus amigos, da sua pátria, como uma mercadoria. E esse era o negócio dele. E, ao longo do livro, no final, ele ensaia algum arrependimento, mas era aquele negócio, olha, eu nasci nesse contexto, era o que se fazia, era o que dava dinheiro, e apareceu a oportunidade, mas uma banalização. E ele, em momento algum, ele fala que ficava com pena, que ficava com dó. Imagina cenas que um sujeito desse presenciou, não é? E é muito impressionante. Tem detalhes ali, tem passagens que são muito impressionantes. Mas é um assunto muito rico, porque mexe com quem somos nós, né? E qual que é o nosso passado, né? E no nosso caso aqui do Brasil, isso é uma realidade muito próxima, né? Foram quase 300 anos, né? E hoje, por coincidência, eu estava lendo, porque como esse assunto continua atual. Hoje, no The Guardian, tem uma matéria, eu já tinha lido a respeito disso, vários britânicos que são descendentes de traficantes, quer dizer, cujas famílias ou lucraram diretamente no tráfico ou eram donos de fazendas nas colônias. E os ingleses sabem muito bem quem são seus ancestrais. E parece que, quando houve a abolição na Inglaterra, o governo inglês pagou indenização, não para os escravizados, para os proprietários, e que seria, em dinheiro atual, 17 bilhões de libras. E eles têm uma lista, até hoje, com o nome de todos que foram exatamente indenizados com fortunas. E esse artigo que tem no The Guardian de hoje é um descendente de uma dessas famílias, e ele fala, eu tenho 2 ancestrais que receberam, não um, mas 2, e que pegaram esse dinheiro e investiram em estradas de ferro, ou seja, o patrimônio que eu tenho hoje, que a minha família tem hoje, vem daí. E ele fala assim, eu não posso sentir culpa porque não fui eu que fiz, mas eu sinto vergonha.
E é engraçado que ele está conclamando todos esses descendentes ancestrais que receberam e que foram beneficiados pelo regime da escravidão a contribuir com entidades nas ilhas do Caribe, onde ficavam essas propriedades, para desenvolvimento educacional, social e tal das comunidades, uma espécie de reparação. E ele termina o texto fazendo uma citação que eu achei muito interessante. Ele fala: a gente não pode mudar o passado, mas a gente pode mudar as consequências do passado. Acho que, com essa fala, professor João, eu não sabia se eu apresentava o João como professor João, professora Thaís, aluno. Professor João, mas depois dessa aula, você será o nosso professor João Lopes. Queria agradecer imensamente, e essa fala de que a gente não pode mudar o passado, mas que a gente pode mexer com as consequências e de alguma forma, né, trabalhar as consequências, acho que a gente termina bem essa noite. Eu queria fazer algumas considerações aqui. Primeiro, quando você diz que os alunos saem do Santa Cruz, mas o Santa Cruz não sai da cabeça dos alunos, isso não é verdade, né? A gente vive na sala dos professores muitos momentos, né, Thaís? E que os professores lembram de ex-alunos queridos aqui. Eu estou quase achando que você é ex-aluno da casa aqui, né? Mas outra consideração que eu achei muito interessante, a ideia de que a gente possa fazer atividades fora da nossa área específica, né? Quando eu li o Laurentino Gomes e a trilogia sobre a escravidão, eu adoro provocar os historiadores, porque eles torcem o nariz, eles falam: não, mas esse autor não é historiador, né? É quase que se não tivesse a possibilidade de escrever um livro de história. E fiquei muito contente de saber que você, advogado, está fazendo essa bonita tradução. Eu estava com um pouco de receio de ver por causa da violência do tema, mas ouvindo vocês contarem do livro, eu vou me encorajar a fazer a leitura. Sandra, nós temos um presentinho para o nosso palestrante, queria que você entregasse aqui, e mais uma vez fazer o nosso agradecimento aqui em nome de toda a nossa comunidade. Muito obrigado, João, muito obrigado, Obrigada, Thaís. João.